Estou muito feliz nesta noite, porque você veio neste lugar, você está neste lugar. E é muito bom saber que você veio, que você conseguiu chegar nesta noite aqui na igreja. Porque nesta noite eu estou recebendo uma família. Esta semana tem sido bênção para a gente, que a gente tem recebido uma família. Eu vou deixar para ele apresentar a família dele. Marcelo é um amigo, né, Marcelo? É meu brother, meu amigo querido, amigo já de uma caminhada. Apóstolo Marcelo, ele é da Cedro Church, ali da região oceânica em Niterói. E ele vai falar um pouquinho dele. Amém, Marcelo? Esse cara pega umas ondas com Cristo, rapaz. E aí depois eu fui saber por que ele pega tanta onda com Cristo, né? Porque ele é surfista, né? Então, eu queria que você recebesse o Marcelo com muito carinho, aplaudindo a Jesus pela vida dele. Vem cá, Marcelão. Graça e paz. Amém. Tem alguém aí? Amém. Tem alguém aí? Amém. Aleluia. É bom estar na casa do Pai, é verdade, amados? Acabamos de cantar que por mais que o teu palácio seja um palácio, estar na casa do Senhor, meu irmão, é uma recompensa sem precedente. Eu tenho certeza que o fato de você ter deixado algumas coisas importantes, todos nós deixamos algo importante para trás, né, em casa. E assim como Jesus disse para uma das irmãs de Lázaro, por você ter escolhido a melhor parte, esta não lhe será tirada. Amém, amados? Você não veio para uma noite de um culto, não porque eu estou aqui, mas porque Ele está na casa. E quando Ele está na casa, meu irmão, o cenário muda, a atmosfera muda. E essa atmosfera, ela não está somente com esse friozinho de inverno. Há uma atmosfera celestial nos envolvendo aqui. Talvez você ainda não se percebeu, nem se deu conta, mas Ele está aqui entre nós. Eu queria que mais uma vez você curvasse as suas cabeças, aí aonde você está. E nós vamos pedir que o Senhor, Ele possa, através do Teu Santo Espírito, fluir de uma forma extraordinária nos nossos corações, porque de mim mesmo eu nada tenho. Oh, Senhor, muito bom estarmos na Tua casa. Já temos te adorado, Senhor, já temos falado contigo. E desta feita, Senhor, iremos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem compartilhado em nossos corações. E, Senhor, nos sentimos honrados de estarmos pisando, Senhor, nesse lugar santo. E queremos que o Teu Espírito Santo, Ele flua de uma maneira sobrenatural. Porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. Deus, tudo aquilo que talvez tente nos roubar desse lugar, que o Senhor agora pegue todas as mentes e leve cativas ao Senhor. Nós, Senhor, interrompemos agora todo espírito de preocupação, de cansaço. Todo e qualquer mal-estar súbito está proibido de tocar na vida dos filhos do Senhor. E nós queremos declarar que nessa noite, ó Deus, nós voltaremos para os nossos lares de uma forma totalmente diferenciada, pois a Tua palavra, ela tem esse poder de mudar, de restaurar, de gerar vida onde não há vida, e que o Senhor possa nos levantar como coluna forte aqui na CAF, e que possamos ter aqui, Senhor, homens e mulheres valorosos nesta obra, e que o Senhor possa regimentar, ser um grande exército aqui, para transformar essa cidade pelo poder do nome do Senhor, porque a Tua palavra nos diz que há uma criação aguardando e gemendo com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, e que possamos nos manifestar, como já foi falado aqui, como sal, como luz, como cristãos autênticos, Senhor, que carreguemos esse poder dentro de nós para mudar e transformar vidas. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor?
Essa semana nós estamos aqui em uma rota de fuga, né? Quando a gente quer fugir, a gente vem para Petrópolis, né? A casa dos nossos irmãos aí que sempre nos acolhe, né? E a gente vem para cá e não tem como vir aqui. Às vezes que eu vier aqui, eu tenho que vir aqui servir na cantina, no banheiro, ali na porta, porque soldado, ele tem que estar pronto a servir, amém, amados? E é muito bom estarmos aqui, Fran, Luiz, alguns irmãos que eu já conheço, outros que eu estou tendo a oportunidade de conhecer nessa noite. Estou com a minha família, a apóstola Alessandra, amém? Eu não vou falar aquela coisa que todos os pastores falam, é a mulher mais bonita dessa noite, mas isso aqui é pra gente. A Rafaela, minha filha, né? Tá aí? E o Marcelinho, né? É o nosso fotógrafo da noite registrando os nossos momentos, né? E é bom estarmos aqui, que Deus abençoe e continue abençoando esse ministério. Eu creio, irmãos, que todas as vezes que Deus ele permite que algo nasça, tudo que Deus permite nascer, só nasceu por causa de um propósito. Só nasceu por causa de quê? Esta igreja nasceu por causa de um propósito. Você nasceu por causa de um propósito, amém? Você não nasceu porque o seu pai e a sua mãe olharam um para o outro e falaram assim, vamos namorar, vamos planejar uma criança, nada disso. Antes de você existir aqui, você já existia lá, amém? Por isso que o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Então você vai voltar para o lugar de onde você veio, amém, amados? E eu te proíbo ir voltar para um lugar que não é o teu lugar. Porque quando Deus disse para Jeremias no capítulo 1, falou assim, antes que você viesse ter forma, eu já te conhecia e eu já havia te designado. Então quando Deus ele sonhou com você, junto com o sonho de Deus veio um desígnio. E todo desígnio de Deus está ligado a um propósito. Todo desígnio está ligado ao quê? E todo propósito está ligado a uma missão. Todo propósito está ligado ao quê? Então, desígnio, propósito e missão. Há algo de Deus sobre a tua vida. Então para de ficar falando ou vida ou azar, quem sou eu, o que eu estou fazendo, aonde eu estou. Eu quero te dizer, se você não sabia, eu quero ser um arauto de Deus sobre a tua vida nessa noite, para te dizer que Ele te quer no centro da vontade dEle, cumprindo o propósito para o qual Ele te designou. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Porque muitos de nós criamos ou permitimos que falsas imagens afetem a nossa identidade. E quando nós somos afetados na nossa identidade, nós perdemos o foco. Nós perdemos, o pastor estava falando aqui, o pastor Luiz, sobre essa questão de olhar, para não perder o equilíbrio, a direção, o alvo. Nós precisamos manter o nosso foco. Então diga para alguém que está ao seu lado, aconteça o que acontecer, mantenha o foco. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. E nós vamos destruir algumas imagens falsas que foram levantadas no nosso coração. Lá na Cedro, que é a nossa igreja, a Cedro, apesar de nós termos muita semelhança com a árvore cedro, né, e nós temos um propósito, a Cedro é a abreviatura de Comunidade Evangélica da Região Oceânica. Mas depois nós fomos ver que o Senhor estava nos plantando como uma árvore cedro. Eu já falei isso aqui, acho que da outra vez que nós viemos aqui, que o cedro ele tem uma particularidade, que a raiz da cedro ela vai crescendo 3 anos em profundidade. Em cima uma muda de 5 centímetros, mas ela fica 3 anos crescendo em profundidade. Então, antes de Deus trazer exposição, Ele vai trazer discipulado, aprendizado. Eu tenho visto uma geração que quer aparecer, mas não quer sentar para aprender. Alguns estão invertendo só porque sabe falar, só porque tem uma boa gesticulação, talvez entre as pessoas, e alguém diz, ó, você é pastor, hein?
Você é isso, hein? Você é um mestre. Aleluia. Mas nós precisamos mergulhar e nos aprofundar. E o cedro, como nós, ele fica crescendo 3 anos para baixo. E ele vai, diferentemente das outras árvores, quando encontram, as raízes encontram um obstáculo, se desviam. O cedro não, ele se apoia nos obstáculos. Porque os obstáculos vão lhe ser úteis. Os obstáculos nos serão úteis. Talvez você não está entendendo nada, porque você tem atravessado essa adversidade. Mas essa adversidade vai ser a chave de soltura de algum prisioneiro em algum momento. Alguém vai dizer assim, eu estou pensando em desistir. Você vai assim, por quê? Você vai dizer, cara, vou contar minha história para você, porque eu atravessei esse problema e eu venci. Eu estou aqui para te dizer, se eu venci, você pode vencer também. Como Jesus disse para mim e para você. E nesses 3 anos, ele continua crescendo em profundidade para dizer algo. Eu preciso achar águas. Eu preciso achar o quê? E ele procura os lençóis freáticos mais vastos, mais suculentos. É interessante que nas pontas das raízes do cedro, há uma sonda. Que coisa, só Deus para fazer isso. Que ela consegue mensurar se aquela água lhe será o suficiente para o tempo de grandes estiagens. E se ela entende que aquele lençol freático não é o suficiente, ela continua se aprofundando. E quando ela acha, ela para. E quando ela para, aquilo que estava pequeno em cima começa a crescer. E cresce a altura de 30 a 40 metros de altura. Mas por que ela se enrolou com essas pedras? Porque nos dias da tempestade, aquilo que parecia um problema, na verdade estava sendo um tempo de ajuste e fortalecimento para dar sustentabilidade nos dias de crise, nos dias da dificuldade. E ela não cai. Aquela árvore ela pode balançar, mas ela permanece firme. E aquelas águas profundas que ela foi buscar é para que nos dias de estiagem, a cedro ela tem uma particular, ela não depende do homem, a dependência dela está em Deus. Você consegue entender isso? Que a minha dependência, a sua dependência não está naquilo que as pessoas podem fazer, mas naquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Então a cedro ela suporta tranquilamente períodos de grande sequidão. Meu irmão, talvez você não entendeu como que você está de pé. Talvez alguém olhe para você, cara, eu não sei como ele aguenta, porque você é como um cedro. As suas raízes profundas têm te mantido de pé, porque Ele tem sido a tua sustentação, Ele tem sido o teu socorro, Ele tem sido o teu refúgio nesse tempo de adversidade. E pode acreditar, meu irmão, que outros dias virão, mas a tua vida permanecerá firmada no Senhor, na rocha inabalável. Quem está comigo diz amém? E muitos de nós estamos com algumas imagens distorcidas dentro de nós. E o papel do Senhor, através da sua palavra, é revelar a nós quem nós somos de verdade. Amém, amados? A Bíblia, ela diz que eu sou o que ela diz que eu sou. Você não é um retrato daquilo que as pessoas pintam. Você é um retrato daquilo que a Bíblia diz que você é. Se a Bíblia fala que você é isso, você é isso. Se a Bíblia fala que você pode, você pode. Se a Bíblia fala que você tem, você tem. E eu preciso me aprofundar nessa verdade. E no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 em diante, nós vamos encontrar isso dizendo: então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam sobre a terra. Disse Deus: eis que lhes dou
todas as plantas que nascem, toda a terra que produzem semente e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. O 7º dia, Deus ele tira uma folga e descansa, para que pudesse começar tudo outra vez. Mas o fato aqui, amados, que eu quero te chamar, e o meu papel aqui não é te convencer, mas o Espírito Santo ele vai trabalhar nas nossas entranhas hoje aqui. É que muitos de nós esquecemos de um detalhe, que Deus nos fez. Você não é um produto do laboratório, amém, amados? Amém ou não? Deus ele me criou a imagem e a semelhança. De quem? Dele. Então, a teoria de Darwin, ela caiu aqui. Porque você não é um produto da evolução, amém? Nós somos um produto da criação. Evolução não, criação sim. Só que Deus, quando Ele me fez, irmãos, Ele caprichou, amém? Vê se essa pessoa que está ao teu lado, ela não tem um capricho de Deus na vida dela. Fala assim, Deus caprichou, hein? Aleluia, amém, amados? E quando Deus ele se reúne, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, houve um consenso comum entre os três, e eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagem é o que você vê todos os dias quando você se olha no espelho, amém? Eu acredito que todos nós temos um espelho. Se você não tem, compre um bem grande, porque você vai precisar se ver todos os dias. Existem pessoas que elas estão tão deformadas na sua alma, que elas já não conseguem mais se ver no espelho. Algumas já não estão satisfeitas. Eu sei que não há nada tão bom que não possa ser melhorado. O que depende de você, faça. O que depende de Deus, Ele já fez. O que depende de você, faça. Mas o que depende dele, Ele já fez. Você já é um produto acabado, consumado está, pronto está, tetelestai. Nada mais precisa ser retocado em você. Só que agora nós precisamos remover os sintomas que entraram na nossa alma e danificaram a nossa estrutura quando nós nos olhamos. Porque nós esquecemos desse detalhe. Imagem, diga comigo, imagem. Quando Deus, Ele nos fez, irmãos, Ele reproduziu a imagem dEle sobre a nossa vida. A imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que algumas pessoas dizem, pastor, eu entrei na igreja, o negócio começou a estreitar para o meu lado, as lutas se levantaram, ondas se agigantaram, vento começou a soprar, eu não estou entendendo nada, o meu casamento começou a ter problema, a empresa começou a passar por necessidades, o emprego começou a ficar ruim, pastor, eu estou sendo perseguido. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê? Há um detalhe que muitos de nós esquecemos. Imagem, diga comigo, imagem. Quando o inimigo, porque quando você decidiu de que lado você quer estar, e nós decidimos estar ao lado do Senhor, amém, amados? Porque Ele nos transportou de um império de trevas e nos trouxe para o império de luz. E agora não há mais condenação, como Romanos 8 vai dizer, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora eles não andam mais segundo o curso da carne, mas segundo a vontade do Espírito de Deus. E nós passamos a incomodar o sistema que é manipulado pelo inimigo das nossas almas. Só que quando o diabo ele vê você, ele não vê o Marcelo, ele não vê o Aloísio, ele vê a imagem e a semelhança de Deus. Quando ele olha para você, ele fala, já que eu não posso pegar ele lá em cima, eu vou tentar tocar nessa miniatura dele aqui. Por isso que a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. E ele olha para você, ele vê nitidamente a imagem e a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque imagem é reflexo daquilo que se projeta. Amém ou não?
Por isso que você é perseguido, e glória a Deus quando Ele te persegue. É por isso que Jesus ele vai dizer no sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos por causa do meu nome. Porque o diabo ele sabe que você não é você só, você não está puro. Diga para o teu irmão: tu não está puro não, irmão. Tu está cheio de Deus, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. Ele está te enchendo, te capacitando, te habilitando a fazer proezas no nome dEle aqui na terra. Aleluia. Nós precisamos sair da casca e quebrarmos essa estrutura e sermos uma igreja ousada, intrépida, que vamos sair por essas ruas, meu irmão, manifestando a glória de Deus. E a glória do Senhor, quando ela manifesta, meu irmão, as pessoas elas não ficam no mesmo lugar que estavam. Mas Deus também colocou em mim e em você a semelhança dele. Amém? Diga comigo: semelhança. E semelhança fala de caráter, meu irmão. Deus colocou em mim e em você um caráter. O caráter de Deus está sobre a tua vida. É por isso que muitas pessoas acham que você tenta, às vezes é interessante quando algumas pessoas falam assim: não, mas esses cristãos eles acham que são melhores. Eles têm um ar de superioridade. Não, é porque eles ainda não entenderam. Porque quando eu tenho o caráter de Deus, eu não vejo dificuldade diante da minha vida. Eu não tenho adversidade que me detenha. Como diz aquela canção: circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Eu não tenho nada que me detém, então eu avanço em todo o tempo da minha vida. Mas isso precisa ser uma verdade dentro de mim, porque quando Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, o homem é o único ser capaz de se relacionar com o seu Criador de uma forma inteligente. E nós vemos isso no Éden. Todos os dias, Deus descia naquele jardim para se relacionar com Adão. Amém, amados? Esse lugar geográfico, ele está escondido em algum lugar. E nós precisamos reproduzir um lugar de intimidade, o nosso Éden. Aleluia. Talvez lá naquele quarto de guerra que você tem na tua casa, talvez num cantinho, nós precisamos reproduzir um lugar de relacionamento, porque a vontade de Deus nunca foi ficar vendo de longe o homem, mas sempre foi estar perto do homem. E é por isso que Ele enviou o segundo Adão, para remover, meu irmão, o que separava a minha vida da vida do Pai. Aleluia. Ele restaurando essa paternidade sobre a nossa vida. Para quê? Para que o relacionamento entre o Pai e os filhos fosse restabelecido, para que nós pudéssemos de novo receber autoridade e governo sobre todas as coisas. E quando o nosso irmão mais velho, ele decide romper, meu irmão, com toda a sua glória para cumprir a missão que o nosso Pai lhe enviou, ele disse naquele momento: todo poder é me dado, e ele outorgou, compartilhou esse poder com a igreja. E hoje, meu irmão, minha irmã, se liga na palavra do Senhor. Deus, Ele quer que você saia daqui com uma certeza e uma convicção no teu coração: você é um produto do céu aqui na terra. Amém ou não? Porque muitas das vezes a nossa alma ela foi bombardeada com palavras de negatividade. Talvez alguns sofreram rejeição desde a sua infância. Talvez alguns receberam abusos na sua infância. Talvez alguns não foram aquela gestação, uma gestação que era mais um problema do que algo planejado e sonhado. E nós recebemos esses sintomas todos. E muitos não conseguem se ver e têm dificuldade de aceitação. Então, para que ele seja aceito, ele precisa modificar a sua estrutura.
Ele precisa agora ter aquele estilo de roupa para poder ser inserido num contexto de um grupo. Agora ele precisa usar o cabelo daquele jeito. Agora ele está fazendo o máximo para ter algumas coisas do sistema capitalista, porque senão ele não será aceito naquele determinado grupo. Porque ele está deixando de viver a sua identidade. E se eu não tenho uma identidade, eu tenho um personagem. E o que mais nós temos visto hoje são pessoas vivendo um personagem e não a identidade. Estamos fazendo o famoso selfie. O selfie é o retrato do eu. Estamos olhando para aquela câmera naquele momento, damos um sorriso, porque é isso que nós queremos revelar para as pessoas, uma imagem falsa. E logo em seguida, depois do clique, nós voltamos ao estado original. E enviamos aquela foto como se nós estivéssemos bem. Mas na verdade, eu vos digo que nosso coração ele está mal. As nossas emoções, elas estão destruídas, porque nós não temos clareza. Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer aos filipenses: aprendi a estar contente em todas as situações. Aprendi a ficar contente no momento que eu não tinha nada para comer, mas aprendi a estar contente também na hora que tinha muita coisa para comer. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu sei quem eu sou, eu não tenho medo da adversidade, eu não tenho medo da dificuldade, eu não tenho medo se eu serei ou não aceito, porque a minha identidade está firmada e fundamentada em Deus. Hoje em dia, o homem tem sede dessa imagem divina e tenta procurá-la a qualquer forma, alguns recorrendo à idolatria. Alguns correndo aquilo que possa talvez preencher um vazio existencial no homem. Mas quando Deus te fez, Ele já colocou tudo que você precisa aí dentro de você. Nós temos o equipamento de celular, né? Hoje, basicamente, a gente não consegue estar sem um equipamento para ser achado, para achar outros também. É interessante que quando você compra esse equipamento, ele já vem com alguns aplicativos, que não foi você quem instalou. E são aplicativos que eles ocupam memória, eles ocupam espaço, mas eles são essenciais para o funcionamento do teu aplicativo. E alguns, inclusive, eles têm um certo bloqueio, que você não consegue nem mesmo tirar eles, porque senão o teu equipamento não funciona. E todos os dias, basicamente, esses aplicativos eles vão se atualizando sozinhos. E aqueles que você coloca também vão se atualizando, porque eles precisam ter a conectividade para funcionar, para conversar na plataforma de igual forma. A linguagem. Nós precisamos entender, assim como esse celular, que já tem tudo que você precisa dentro dele, Deus já colocou dentro de você tudo que você precisa para discar e falar: papai, estou aqui. Aleluia. Amém, amados? Deus, eu estou aqui. E não se assuste se ele falar assim: filho, pode falar que eu te ouço. Aleluia. Sim, amém ou não amém? Aleluia. Muitos de nós estamos tão feridos na nossa alma, na nossa estrutura interna, que começamos a erguer falsas imagens no nosso coração. Algumas pessoas, é interessante quando você olha o texto ali de Ruth, e quando Noemi, por causa de uma adversidade, o esposo de Noemi vai para uma terra e leva ali Noemi com os seus filhos, e ali eles casam com duas mulheres de uma outra terra, e o esposo de Noemi, ele vem falecer, e logo em seguida os dois filhos dela, e Noemi, ela toma uma atitude de despedir as duas noras, e fala assim: eu vou voltar para a minha terra de origem, porque aqui eu não tenho mais nada a fazer, a minha vida acabou, eu vim aqui, só tomei prejuízo. Tem momentos da nossa vida que a gente entra numa crise, né? Cara, só estou tomando prejuízo, o que está acontecendo comigo?
E a gente começa a olhar, será que eu estou em pecado? Será que tem alguma coisa errada? Jesus fala comigo, por favor, se tem que consertar alguma coisa, eu vou consertar. E nós começamos a viver o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estou me olhando e não estou achando nada. E o texto diz que ela procura Orfa, dá um beijo e decide voltar para sua terra. Mas Ruth disse para Noemi: eu não te deixo. Aonde você for, eu vou também. Mas só que Ruth chama ela de Noemi. Ela fala assim: meu nome não é mais Noemi. O meu nome agora é Mara. Porque essa situação me deixou amarga. Existem pessoas, amados, que elas se tornaram maras. Pessoas se tornaram amargas por causa da situação da vida. Essa semana, foi na segunda-feira, eu encontrei com uma senhora. E ela disse assim: eu estou triste com Jesus. Eu falei assim: mas por quê? Dona Wanda, a senhora está triste com Jesus? Porque ele levou a minha neta de 18 anos. E ela disse, no fervor da fé dela, eu rezava todos os dias. Ela, uma católica seguidora ali, eu rezava todos os dias, eu tinha certeza que nada iria acontecer à minha neta. E eu fui lá em Minas, eu rezei por ela, eu fui não sei aonde, eu rezei por ela. Eu estou triste com Jesus. E ela falou assim: eu não sou mais a mesma pessoa. Ela se tornou Mara. Pessoas que estão perdendo a sua identidade por causa de eventos e situações, e com isso o nosso coração ele se fecha, com isso o nosso coração ele se perde, porque estamos permitindo que o nosso coração ele seja moldado pelas circunstâncias. Eu quero te dizer, meu irmão, assim como foi na vida do cedro, as circunstâncias que você e eu enfrentamos, elas têm um objetivo de te fortalecer. Circunstâncias e adversidades na minha vida são sinônimos de oportunidade. Antagônico, mas é desse jeito. São oportunidades de quê, pastor? De me fortalecer, de me restabelecer, de conhecer um pouco mais quem é Deus, como Jó vai dizer: eu só conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos o vê. Jó, é interessante que quando você olha o capítulo de Jó, no capítulo 1, e Deus ele começa a dar testemunho. Cara, um homem fiel, íntegro, ele se desvia do mal, ele faz tudo, ele arrebenta. Mas mesmo assim Jó ainda não havia tido uma experiência face to face com o Pai. Ele precisava de algo. E essa experiência que eu e você passamos, Deus está te dando uma oportunidade de você o conhecer mais de perto. Amém ou não? E nesse momento o nosso coração ele começa a enviar para nós estímulos falsos. E nós começamos a perder a nossa verdadeira imagem, que está ligada ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós já não nos vemos mais como pessoas que Deus colocou aqui na terra para governo, porque quando Deus estabelece Adão no Éden, ele disse: governe. Ele disse o quê? Então Deus te fez para estar por cima. Diga para alguém que está só: Deus te fez para estar por cima. Mas sabe o que aconteceu? Nós deixamos as oportunidades para os outros. Existem pessoas, e eu creio que talvez isso não aconteça aqui não, mas às vezes lá na Cedro, eu olho para alguém, nós conseguimos enxergar o potencial naquela pessoa, eu chamo essa pessoa: fulano, chega aqui, eu estou vendo algo tremendo de Deus na tua vida, e a pessoa começa a se olhar: eu? Tenho certeza? Lembra de Gideão? Eu? Não, eu não, é o outro, sou eu não. E as pessoas começam a se esquivar das oportunidades. Não, eu não você mesmo, porque nós começamos a nos olhar como as pessoas nos olham, mas eu tenho que passar a me olhar como Deus me vê. E é interessante que a história da Bíblia, irmãos, nós só vemos os improváveis sendo chamados para as missões de resgate, de restauração, de quebrar exércitos, destruir fortalezas. E Deus falou assim: é você mesmo. Não, eu não, é você. Aos olhos humanos, aqueles seriam os improváveis.
talvez na minha equipe, Pedro não ficaria nem sequer de gandula. Jesus falou assim, cara, você. E é interessante que todos nós, por nos achar bem diferentes do que o sistema exige, qual é o currículo? Quem é você? Eu estava meditando no que falar nessa noite, e Deus falou assim ao meu coração: ministra aquilo que eu tenho ministrado ao teu coração. Resgate e ministre uma palavra para que nós venhamos estar com a nossa verdadeira identidade resgatada dentro de nós. Para que nós venhamos ser a igreja de Deus aqui na terra, amados. Primeiro, eu tenho que ser igreja de Deus em minha vida mesmo. Eu tenho que olhar para a minha vida e me ver como uma potência de Deus aqui. Não vai mais precisar se ligar para pastor Aloysio, pastor Afran. Agora, deixa comigo, porque eu vou ali, eu vou orar. Pastor, vem aqui, ora, porque tem um negócio acontecendo na minha casa. Não, eu vou orar. A minha rua inteira vai se converter. O meu prédio, o meu condomínio, eu não sei qual é a dinâmica da sua casa, meu irmão, mas aonde você está, a geografia vai mudar pela sua posição em Deus. Porque você é o que Deus assim diz que você é. Amém ou não? Aleluia. É muito importante compreendermos qual é a imagem que fazemos de nós mesmos, porque nem sempre essa imagem que temos de nós é verdadeira. Lembra lá de Noemi? Não sou mais Noemi, não, você é Noemi. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém ou não? Amém ou não? Talvez alguém já te chamou de um monte de coisa. Talvez você sofria de bullying, né? Na nossa época não era bullying, era apelido mesmo, né? Aí hoje inventaram esse nome aí, americanizado, mas bullying sempre existiu. Fala aí, cabeção. Revela, Jeová. Fala aí, orelha. Qual é? Não sei o quê e tal, meu irmão, e só. E as pessoas começavam o quê? A ficar estigmatizadas. Fala aí, filé de borboleta. Qual é? E as pessoas começavam a ficar estigmatizadas. Porque ela falou assim, não, cara, ninguém vai me chamar mais de fraco. Eu vou entrar ali naquela academia, meu irmão. Eu vou tirar onda, eu vou aprender todas as lutas. Eu vou aprender todos os golpes. Eu vou aprender tudo que é necessário. E quando os inimigos aparecerem, meu irmão, não vai ter para ninguém. Eu vou para a academia, eu vou puxar ferro. Aí o cara que era magrinho, meu irmão, daqui a pouco ele se tornou um monstro. Antigamente ele andava de camisa, de casaco para dar uma encorpada no verão. Rio de Janeiro, 40 graus, aqui embaixo, aqui em cima ainda é um pouco ameno, mas lá embaixo a chapa é mais quente um pouco, e 40 graus, e ele de casaco, de camisa para dar uma encorpada. Agora não, sem camisa. Fala assim, cara, no inverno, sem camisa. Não, meu irmão, já andei muito tempo de camisa, agora eles vão ver. Me chama de magrelo agora, me chama de fraco agora. E o braço é da grossura da minha coxa, e daí vai para cima, e a coisa mudou, porque ele está preocupado. Fala assim, cara, esse cara tem um problema com a identidade. Ele precisou criar um personagem agora. Ele transformou, não que está errado você ir lá, meu irmão, até porque o apóstolo Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e que vocês precisam cuidar daquilo que Deus os deu. Meu irmão, não há pecado nenhum você ir para a academia, malhar, mas o pecado está quando você quer se tornar algo, está ligado à motivação daquilo que você na verdade não é. Qual é a motivação que está por trás de tudo isso? Você está querendo atingir quem? A quem você está querendo impressionar? Teve um cara, um ex-menino lá, falou assim, ei pastor, pô, estava querendo meter uma tatuagem, e que não sei o quê, e pô, é pecado. Eu falo assim, cara, vamos abrir a Bíblia. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos uma outra coisa, façamos para a glória de Deus. Essa tatuagem é para quem, mano? Pô, pastor, vou meter logo um Jeová Jireh, um leão do Lion of Judah. Aí, pô, meu irmão, do Lion Face. Aí eu falei assim, meu irmão, se a parada é para Jesus, não mete uma não, cara. Faz um gibi logo.
mete um negócio. Meu irmão, você vai fazer faz um negócio gigante. Mas agora, é para Deus? É para Deus. Porque Provérbio vai dizer que o coração do homem ele é enganoso. É mentiroso. E às vezes, irmãos, são linhas muito tênues. Se eu não tiver cuidado, eu posso estar aqui nesse altar dizendo que é para Deus, quando na verdade eu estou esperando a glória para mim mesmo. E Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. É Ele. Só por Ele, para Ele, são todas as coisas. Agora e sempre. Amém? Aleluia. Só que nós entendemos que o nosso coração, nós começamos a criar imagens. E por isso, demonstramos aos outros o que gostaríamos de ser, em vez daquilo que realmente somos. Às vezes, meu irmão, e a igreja, esse lugar aqui é um perigo. Porque muitos de nós aqui demonstramos algo que nós não somos. Alguém pode dizer, fala a Deus? Aqui, meu irmão, a gente olha, eu falo isso na Cedro. Gente, quando eu olho para vocês parecem tudo anjo. Eu falo para o pessoal lá da nossa igreja. Aí quando alguém me traz, a esposa vem trazer um relatório do marido, eu falo assim, não é possível. Ele é um anjo, cara. Eu olho para ele é um cordeiro e tá. Ele até chora na hora do culto. Ele dá um charabadá e fica ali, meu irmão. Não, pastor, você não conhece ele. Em casa ele se transforma. O doutor David Benny dá lugar ao Hulk. Uau! A pupila dilata, os músculos crescem, grita. Aqui eu nunca ouvi a voz do teu marido, irmã. Que é isso? E nós percebemos que nós, às vezes, irmãos, precisamos, mas existe um, irmãos, que está nessa mesma hora enquanto eu falo. Ele está aqui como uma ressonância, me esquadrinhando, meu irmão. Aonde nem eu mesmo consigo enxergar. Ele está nos vendo nessa hora. E Ele quer que nós venhamos botar para fora todas as nossas mazelas. E decidamos a partir de hoje não sermos mais os mesmos. Senhor, eu não quero mais ser igual. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Porque não há nada tão bom que eu já disse aqui que não possa ser melhorado. Ele quer melhorar a minha vida. Eu não preciso me esconder, mas muitos de nós, amados, criamos um personagem. E agora como desfaz? Uma geração de pastores, meu irmão, que está caindo no altar. Está perdendo a batalha no altar. Sabe por quê? Estão naquela unção da vela. Eu derreto, mas não perco a pose. Não, eu tenho que mostrar que eu sou fã. Mas o lar dele está todo acabado. Deixa eu te dizer, a CAF ela não começa aqui, ela começa dentro da tua casa. Aqui é uma extensão da tua casa. Mas a minha igreja, a sua igreja, ela começa dentro da minha casa. É por isso que o primeiro governo, meu irmão, está na minha casa. Se eu não governo bem a minha casa, se os meus filhos não têm prazer de sentar ali e me ver falando, meu irmão, tem alguma coisa errada na minha vida. Se a minha esposa, ela não tem prazer de me ver falando do amor de Deus, ou se o que eu falo aqui está em duplicidade diante daquilo que eu vivo e sou, irmãos, esse engano um dia aparece, a máscara cai, e muitos de nós estamos tentando, amados, transparecer algo que nós não somos. Além disso, a falsa imagem que temos de nós mesmo afeta de maneira negativa o nosso relacionamento com Deus. Criamos uma imagem do Senhor e distorcemos o seu caráter e a sua natureza de Pai, porque nós começamos a nos tornar algo muito diferente daquilo que Deus fez de mim e de você. Então, nesses dias eu vejo que Deus está querendo restaurar, meu irmão, o tabernáculo caído de Davi. Deus está querendo restaurar a minha sorte, a sua sorte.
Deus, Ele quer, meu irmão, me colocar, porque foram tantas coisas nos roubando, nos tirando da presença do Senhor, roubando a nossa identidade, destruindo quem nós somos. Muitos de nós estamos criando um personagem como uma estratégia de sobrevivência. Eu preciso mostrar que eu sou isso, porque se as pessoas, eu não vou ter mais oportunidade. Se as pessoas não verem que eu sou mais aquele espiritual. Quantos irmãos estão dentro do altar, estão dentro da igreja, meu irmão, com uma vida de duplicidade? Aí quando Deus revela, glória a Deus e aleluia. Mas até às vezes Deus revelar, já passou muita água debaixo dessa ponte. E a pessoa estava ali ministrando, estava fazendo, estava acontecendo, estava tendo... Irmãos, esse culto nessa noite é uma oportunidade na minha vida e na sua vida, de nós fazermos o caminho de volta. Que caminho de volta é esse? Ao pé da cruz do Senhor. Arrependimento, essa ainda é a palavra em voga do Evangelho. Arrependimento. João Batista, ele não tinha, meu irmão, uma exegese, ele não tinha uma teologia, ele não tinha uma hermenêutica, mas ele tinha uma palavra que era contínua nos seus lábios: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aleluia. Mas se eu falar para o pastor que está acontecendo isso, sabe por quê, amados? Nós temos a ideia de uma igreja que julgava, uma igreja que condenava, uma igreja que colocava para fora. Mas nós somos uma igreja, a CAF é uma igreja que inclui. A CAF é uma igreja que abraça. Nós somos uma igreja, amados, que entendemos e cremos que as pessoas, elas precisam ser abraçadas, incluídas no plano de salvação. E esse plano de salvação, ele começa a partir do momento que você reconhece que você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, me ajuda, por favor, vem até mim, me socorre. Não permita, meu irmão, que nada te roube da presença do Senhor. Não permita que um personagem criado por mim, eu vou mentir, porque se eu falar a verdade eu vou me dar mal. Se eu falar a verdade, que eu vou tomar um prejuízo. Meu irmão, você está tomando prejuízo falando a mentira, falando a verdade, que você transformou em mentira, e a mentira virou a tua verdade. E nós precisamos voltar ao plano original. E muitos de nós temos uma visão distorcida de Deus como nosso Pai, porque muitos de nós tivemos uma educação severa dos nossos pais. E quando nós temos dificuldade de chamar Deus de Pai, porque nós ainda temos uma imagem de Pai muito distorcida dentro de nós. Aquele pai, geralmente alguns, quando eu trato disso lá, direto lá na Cedro, porque a nossa igreja, ela trabalha com esse resgate isso aqui é um seminário, irmãos, para alguns meses. Eu estou tentando diluir alguns pontos aqui básicos. E tem pessoas lá que eu falo assim: cara, eu vou te dar um abraço de pai. A pessoa libera um grito. Outros eu falo assim: cara, fala para aquela pessoa ali, aquele ali é o teu pai. Eu coloco alguém ali fazendo uma figuração de pai. Ele é teu pai. Eu quero que você fale para ele o que você sempre quis e nunca pôde. A pessoa trava, ela embarga. E muitos de nós, por termos tido algumas questões internas, porque cada um só pode dar o que tem, amém, amados? Amém ou não? Eu sempre conto a minha história mesmo, do meu pai. O meu pai, ele nunca deixou faltar nada em casa. O meu pai, ele saiu do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro, saiu lá de Campina Grande, com 7 anos de idade, e a madrasta dele, que era uma madrasta, obrigava ele todos os dias a trabalhar. E meu pai vendia lá na Estação das Barcas, vendia amendoim e laranja com 7 anos de idade. E ele morava num morro lá de Niterói, quando criança, e todos os dias tinha que ir lá embaixo pegar água na latinha e encher lá as vasilhas para que a madrasta dele pudesse utilizar.
Então meu pai não teve infância. E só que meu pai estudou depois, se formou em músico, meu pai é maestro, e ele foi trabalhar fez prova para o exército, oficial do exército, e a gente nasceu. E chega um momento que a criança, 2 meninos em casa, eu tenho mais um irmão e tenho uma irmã, e a gente queria jogar bola, como todos ouviam os meninos jogando. Meu pai não sabe tocar na bola. Fala assim: e aí, irmão Antônio, pega essa bola aí, toma aí. Ele vai pegar com a mão e vai te dar. Ele não sabe tocar. E os meninos soltando pipa lá não sei se aqui fala pipa, cafifa, pipa. Eles soltando pipa lá no forte. Eu morava dentro de um forte. E lá eu falei assim: pai. E daqui a pouco meu pai: pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. E eu conto isso lá na igreja, a galera morre de rir. Daqui a pouco meu pai pega umas varetas de bambu. E ele traz um compasso, um esquadro, um transferidor. Fala assim: pai, para que isso? Aula de geometria que agora? Não, eu vou fazer um peão para você. Eu falei assim: uau! Meu irmão, demorou mais 6 horas para fabricar uma pipa que os garotos levavam 10 minutos, 15 minutos, afiava, enrolava, fazia ali, dava uma barrinha, já colava as folhas com cola de arroz, passava macarrão, dava um jeito lá, o que tinha na hora. Era assim na nossa época, não tinha cerol, tinha que moer o vidro, tinha que botar na lata de óleo, bater, socar, e coava na meia que a gente arrastava do pai, né? E coava lá e depois passava, catava cola de madeira na amendoeira, ou lá, derretia na latinha e fazia. A gente tinha que fabricar o nosso cerol. Agora, meu pai fazendo, foi eu e meu irmão lá para o campo, soltar o peão. Aí eu: vai, Fábio, vai longe, vai dar mais linha, vai. Meu irmão estava lá longe, eu falei assim: levanta. Ele levantou e eu puxei, aí a pipa. Não, deve estar com pouco vento, mas perto, em frente à praia, e um vento, um sudoeste soprando, meu irmão, que levantava até defunto aquele vento. E eu falei assim: não, vamos esperar o vento bater uma rajada. E dava rajada e o peão nunca subia, irmão. E os garotos começaram a falar assim: isso é uma xepa, isso é uma xepa. E aquilo criou um trauma dentro de nós. E nós falamos assim: pai, você não sabe fazer, que eu não sei o que, rapaz. Foi assim que eu aprendi, mas depois que eu fui me ligar que ele nunca tinha aprendido. Ele não teve infância. E o meu pai, ele não tinha um relacionamento de carinho com a gente, porque ele não teve carinho. Meu pai nunca, como eu faço com meus filhos, a gente se abraça, se embola e passeia junto. Meu pai nunca passeou com a gente. Meu pai nunca jogou uma bola com a gente. Não porque ele era ruim, não, é porque ele não tinha. E agora eu tenho que ver Deus como pai, um pai amoroso, um pai carinhoso. Olha a dificuldade que isso vai ser gerado em mim. E nós começamos a fazer aquelas orações: soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor. Uma oração, amados, que nós começamos a colocar Deus num lugar muito distante, quando na verdade Ele quer ser o teu Abba. A palavra Abba, paizinho. Paizinho querido. E só pode entender que é paizinho querido quem senta no colo, quem deita ali, quem encosta a cabeça. Como João, ele ia para Jesus, meu irmão, ele declinava ali a sua cabeça, ele não queria nem saber o que os outros iam pensar. Ele buscou um relacionamento. E quando às vezes essa imagem de pai, ela é distorcida em nós, eu vou ter dificuldade de chegar a Deus. Eu tenho dificuldade de entrar na presença do Senhor com simplicidade. Com simplicidade. Porque a imagem que eu tenho dele está distorcida dentro de mim. E eu preciso resgatar isso. E como que eu resgato isso? Como que eu saio desse cenário agora? Como que eu desconstruo essa imagem que foi erguida dentro de mim agora? E eu vejo que a palavra do Senhor, ela tem o objetivo de nos restaurar, de nos resgatar, de nos trazer de volta a um lugar chamado intimidade. Intimidade. E existem algumas consequências, amados,
que nós criamos. E por que foi criado? Porque alguns tiveram pais indiferentes e ausentes. Pessoas que não tiveram cercas, porque o pai estabelece cerca, é o pai que imprime a identidade na vida do filho. O pai dá destino para a vida do filho. Alguns tiveram pais ausentes, são pessoas que ficam tentando aqui e acolá, não dão certo, não dão certo em nada. Tem dificuldade de se relacionar, de se submeter às autoridades. Tem dificuldade, toda hora está mudando de emprego, porque tem dificuldade de submeter ao patrão, se chamar a atenção, meu irmão, eles viram o Hulk. Não gosto que ninguém, sabe por quê? Ele não teve um pai. Ele teve dificuldade, essa insensibilidade. Outros tiveram pais severos, exigentes. Há cristãos que carregam a impressão de que Deus está exigindo deles a cada momento uma perfeição, uma atitude correta, e por isso não são livres para receber o amor e misericórdia de Deus. Sabe o que acontece? Ficam tratando a obra de Deus como peso. Não vou colocar a mão nisso não, senão eu vou morrer. Eu não vou fazer. As pessoas, para não terem que mudar, preferem não fazer. Não, eu estou em pecado, eu tenho que me limpar, porque o pai sempre cobrou a você, isso, aquilo, tem isso. E pessoas que eram cobradas, eu cresci num ambiente assim. Meu pai militar, lá em casa era um quartel. Tinha que arrumar a cama, tinha que esticar, tinha a gaveta até hoje. E se eu não tenho cuidado, eu fico reproduzindo isso na vida dos meus filhos. Eu sempre digo, você quer conhecer alguém? Abra a gaveta dele. Mas não avisa que vai lá não, minha gente. Faz uma inspeção, como a gente usava esse termo na vida militar. Vou dar uma inspeção no armário. E o armário tinha que estar arrumadinho. Então, as camisas assim, cuecas assim, meias assim, camisas assim, tudo no seu devido lugar. E eu fui criado, meu irmão, nessa questão. E às vezes na igreja, se eu não tenho cuidado, eu estou botando todo mundo dando ordem unida, botando em forma, e bota aqui, ó, rapaz, sai daí, eu não sei o quê, pá. E tem que ter cuidado, porque isso fica impresso dentro de nós, na nossa identidade, fica impresso na nossa alma. Então, pessoas também que tiveram também dificuldades, porque não tiveram pessoas com quem você pudesse confiar. Alguns, eu tenho tratado de pessoas que o pai falou assim, papai vai trabalhar, até hoje não voltou. Todos os dias aquela criança ficava esperando, mãe, ele vai voltar hoje, e a mãe sem saber o que falar, porque simplesmente a pessoa foi embora e não voltou mais. Agora, como que essa pessoa vai depositar confiança em Deus? Porque a relação é essa, e o diabo investe pesado. Nós estamos vendo, irmãos, o investimento pesado do inferno para acabar com o pilar chamado família. Porque ele sabe, se não há família, há uma desordem generalizada. Não há cercas, não há respeito, não há considerações, não há submissões. Alguns aqui são de uma geração, meu irmão, que o pai não precisava falar, só olhar. E já falou tudo, a gente já entendeu. Hoje, se bobear, as crianças estão ordenando nos pais. Vai lá, não quero comer isso não. Eu vou falar isso para meu pai e minha mãe. Não quer comer o quê? É isso, come e come tudo. Na época eu não gostava de quiabo. Minha mãe fala assim, hoje é quiabo. Ai, mãe, quiabo não. Meu irmão, e aí a mamãe regava o quiabo. Eu falo assim, meu Deus, meu irmão, já comia, já botava aquilo na boca, já com um copo de água. Já engolia aquele negócio. Comia o quiabo em primeiro lugar. Mas tinha que comer. Hoje as crianças, eu vejo os meus ali. Nem experimentou, não gostei. Você nem experimentou, irmão. Como você não gostou? A geração batata frita, meu irmão. Aí você vê as doenças aí, tudo fraco.
As crianças naquela época não pegavam nem gripe. Andava sem camisa no vento, na chuva, andava descalço, e corria para lá e corria para cá o dia inteiro. Hoje está tudo doente. E nós precisamos restabelecer a ordem disso. Amém ou não? Amém ou não? Consequências que essas falsas imagens provocam numa vida, meu irmão. Primeiro, dificuldade. Eu vou terminar aqui. Dificuldade de receber perdão. Pessoas que têm essa falsa imagem, ou uma imagem distorcida, ela não consegue, tem dificuldade de receber perdão. Ela tem uma culpa. Pessoas que carregam uma culpa. Você precisa se perdoar, porque Ele já te perdoa. João, na sua epístola, vai dizer: filhinhos, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se porventura vocês pecarem, saibam que há um advogado nos céus, que está pronto a lhes perdoar de todo o pecado. Diga comigo, de todo. Quando Jesus ele morre na cruz, Ele morreu na cruz não pelos pecados que eu já havia cometido, mas por aqueles que eu ainda vou cometer. A graça não é liberdade para pecar, pelo contrário. Na lei, o que era pego em adultério era morto. Na graça, só de você pensar, você já adulterou. Então, se a gente olhar direitinho, a graça é muito mais severa do que a lei. Mas só que na graça, o que Ele fez por mim e por você, Ele já anulou o que eu fiz e aquilo que eu possa fazer. Não há culpa. Não há culpa. Então eu preciso me perdoar. Pessoas que vão embora, não me perdoo, não admito que eu dei esse mole. Meu irmão, você é humano. Caiu, sacode a poeira, meu irmão, levanta e vamos para cima. Tem muita estrada a correr ainda. Quem está comigo diz amém. Amém. Segundo, incapacidade de quê? De confiar e se render a Deus. Pessoas que têm incapacidade de confiar e de se render a Deus. Sabe aquela pessoa que confia? O pai fala assim, sabe aquela coisa que da criança? Se joga. O pai está lá embaixo, ela se joga. Porque ela confia. Se joga, papai vai te pegar. Ela pula mesmo, não quer nem saber. E não segura não. Deus precisa restaurar isso em nós. A capacidade de confiar e de se render a Deus. Senhor, às vezes a gente chega no culto, irmãos. A gente precisa, às vezes, eu vou falar como pastor. Às vezes a gente precisa criar, meu irmão, subterfúgios. Para fazer com que o povo chegue mais perto de Deus. Às vezes a gente fica mesmo batendo na rocha, quando na verdade isso já deveria ser algo automático dentro de nós, amados. Em casa, dentro do carro, na condução, aqui eu nem falo, aqui tinha que ser um derramar, meu irmão. Quando nós nos reunimos aqui, a glória de Deus tem que se manifestar, sem que eu faça assim, vai dar glória, agora pega, recebe, e não sei o que, e bota uma música, para tentar sensibilizar alguém, não, meu irmão, Ele está dentro de você, o Consolador, você não precisa de artifícios humanos, mecânicos, se teve a música, amém, se não teve, aleluia também. Mas para isso, essa identidade ela precisa ser restaurada. Terceiro, falta de crescimento, amados. Pessoas que elas continuam como bebês espirituais, não crescem, não amadurecem. Entra ano, sai ano, o problema é o mesmo. Ela não amadurece. Ela não desenvolve frutos. Ela não desenvolve talento. Já passou seminários, ministrações. Às vezes eu vejo lá. Falo assim, mano, você já ouviu quantas ministrações de todo domingo de manhã lá na igreja? Nós temos um seminário, sarando as feridas da alma, e tem gente que continua preso, meu irmão, nesses problemas. Eu falo assim, cara, o que você está pensando e esperando da vida? Deus já enviou helicóptero, já enviou lanche, e você continua aí, meu irmão. É a hora de você crescer. E outros estão sofrendo, meu irmão, causas de pessoas que estão presas nessa falsa imagem, pessoas que estão sofrendo de ansiedade e depressão. Sabe por quê?
Porque elas não se conhecem. Porque quando eu me conheço, meu irmão, e se vem algum sintoma que não me pertence, não foi gerado pelo Espírito Santo, e eu falo isso aqui, que a minha formação é psicologia também. Porque a depressão é uma doença na alma. E quem cura a alma é Jesus. Qualquer especialista, ele vai te dar um ansiolítico, ele vai te dar qualquer outro remédio, vai te fazer as consultas, você vai lá, vai ser atendido por ele, mas ele vai amenizar. E pessoas que acabam dedicando a sua expectativa na mão dos homens, elas vão ficar presas, vão ter um momento vai estar anestesiado aquele ciclo, mas daqui a pouquinho surge um evento lá na frente que traz à tona de novo o trauma. Porque Jesus, ele vai lá, meu irmão, aonde está não o sintoma, mas a causa. A gente não está aqui, a palavra do Senhor, ela não está aqui, meu irmão, para tirar as praguinhas da tua folha. Ela está indo para lá na tua raiz. Ela vai tratar a raiz. Se a raiz for saudável, todo fruto será saudável, todas as folhas serão saudáveis. Então eu quero declarar que no nome de Jesus, o que Ele colocou em mim, imagem e semelhança, é o que vai estar valendo sobre a minha vida. Você não é qualquer um. Você não é aquela pessoa que não serve para nada, que talvez algum pai disse para você, quando você não vai servir para nada, você nunca vai ser feliz, você nunca vai crescer na vida. Ei, ele se enganou ao teu respeito, porque ele esqueceu. Ele pode ter até te gerado, mas quem sonhou com você primeiro foi teu pai que está nos céus. E por ele ter sonhado com você primeiro, ele te designou como Jesus. Amém, amados? Jesus, ele nasceu da maneira que nós conhecemos, e ele veio ao mundo com uma missão e com um propósito. Você não é Jesus. Talvez eu sou Marcelo, você é o João, o outro é Luiz, talvez o outro é Marcos, Paulo, Pedro, mas você está aqui por causa de um propósito. E Jesus foi tentado na sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, Jesus falou assim: eu sei quem eu sou, porque há 40 dias atrás o meu pai gritou para todo mundo lá no Jordão: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ei, meu irmão, todos os dias ele está gritando para você: você é o meu filho amado, eu te gerei, eu te escolhi. Você não nasceu, meu irmão, de um fruto qualquer, você não nasceu por uma mera coincidência, foi um descuido. Não foi descuido dos teus pais. Eu programei o teu nascimento, eu programei a tua chegada, eu programei a tua existência. Levanta a tua cabeça e acredite que eu tenho planos ao teu respeito, como diz Jeremias no capítulo 29, bem sei eu os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que desejais. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos combinar aí uma hora para a gente fazer um seminário aqui, talvez sexta, sábado e domingo de manhã. Sexta, sábado, domingo de manhã. E nós vamos trazer alguns fundamentos, irmãos, que eu vejo que é necessário. Eu falo como pastor de igreja. Eu fui criado na igreja, eu venho desde berço, a minha criação é evangélica, é cristã. Hoje eu entendo porque muitos cristãos não conseguiam avançar, porque estavam ali querendo mostrar uma superioridade que não existia na vida dele. Para o pastor ele tinha que mostrar que ele era forte, mas em casa com a família toda destruída, como Naamã. Ontem eu estava conversando com o pastor Luiz sobre isso. Naamã, ele era um comandante do exército da Síria, nós conhecemos a história, não é verdade? Lá em 2 Reis, capítulo 4.
E o texto diz que por meio dele, Deus havia dado muitas vitórias. Quantas vitórias? Mas Naamã, ele tinha um problema. Por trás daquela armadura, ele escondia uma lepra, uma doença. E quando Naamã, ele se despia, ele via a sua verdadeira realidade. E nós temos uma ministração que ela tem por título, se despindo das armaduras de Naamã. Porque todos nós carregamos uma armadura, amados. Porque nós queremos, nós somos assim. Queremos mostrar, muitas das vezes, não, estou indo. Às vezes, pastores se encontram aí, meu irmão, estamos arrebentando. Mas você sabe que você não está arrebentando, irmão. Você está sendo arrebentado, você estava gemendo. Sabe por quê? Diante daqueles caras, não posso estar por baixo não, irmão. Eu tenho que falar que eu também estou por cima. Eu tenho que falar que também que eu estou ganhando, que eu estou perdendo. E às vezes alguns outros falam assim, e aí, quantos membros? O pastor já está com quantos membros lá? Como se isso fosse termômetro para medir a sua produtividade ou não. Nós temos que ter cuidado, amados. Estamos sendo flechados a todo instante. E a minha oração aqui nesta noite é que o Espírito Santo, ele possa... Eu tenho certeza que ele já está fazendo algo no teu coração. Talvez essa palavra um pouco mais didática do que uma palavra mais pentecostal para te fazer pular da cadeira, porque eu gosto disso. Mas hoje foi o prato da noite que o Senhor enviou para a gente. O cardápio foi esse. E eu vejo que Deus está mais preocupado, amados, com quem você é por dentro do que o que você está querendo mostrar por fora. Então não se preocupe. Quando Samuel estava vendo só a aparência, Deus estava vendo o coração. Não se atente para a aparência, porque eu vejo o que está no coração. Talvez alguém está te julgando pela tua aparência. Está vendo errado. Porque o teu pai que te vê, meu irmão, ele julga você pelo que você tem aí dentro. Eu não posso ver. Nenhum de nós sabemos o que se passa dentro de você, mas Deus sabe. Deus sabe quem é você aí por dentro. Não isso aqui por fora. Isso aqui talvez pode mostrar muita coisa que não é verdadeira. Eu queria que você colocasse sua mão sobre o teu coração. Talvez em alguma palavra aqui, muita informação, talvez um tanto até mesmo corrido, mas você talvez se encontrou em algum momento aqui e disse, Senhor, estou precisando de um help aqui. Vem aqui agora. Fala aqui agora comigo, Pai. Toca em mim. Só Ele pode te acessar por dentro, amados. Eu posso orar por você, eu posso impor as minhas mãos sobre você, mas somente Ele pode acessar você em um lugar chamado interior, que só você sabe. Sabe aquele lugar, que é aquele quarto, que você não abre a porta para ninguém, mas que nessa noite Ele está batendo aí nessa mesma porta. Destranque essa porta, abra essa porta e deixa o Espírito Santo entrar aí. Deixa Ele tirar esse grito, esse choro que está embargado. Talvez alguns homens que têm até dificuldade de chorar, porque o teu pai disse que o homem não chora, engole o choro. Talvez você está com um choro aí, embargado na garganta, porque o teu pai disse, você não é uma mariquinha para chorar, engole esse choro. Mas nessa noite, nós estamos entre irmãos, nós estamos na presença do nosso Pai. Chacaranda. Oh meu Deus. Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui e que Tu nos sondas, Tu que nos conhece, Tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que formulássemos palavras nos nossos lábios, o Senhor já sabia o que nós iríamos falar. Então, Senhor, o que dizer diante de tudo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero te pedir perdão, ó Deus, por todas as vezes que nós tentamos transparecer algo que nós não somos. Pai, mas nessa noite nós queremos destituir todo o personagem que foi criado em nós.
para que venha sobre nós a tua verdadeira identidade em nós, Senhor. Aquilo que o Senhor estabeleceu para sermos de verdade, que comece a se erguer agora, dentro de mim, dentro de nós. Não queremos, Senhor, ser um produto para agradar pessoas, mas queremos ser um produto para agradar a Ti, ó Pai. Que o nosso louvor, que o nosso perfume, exale o Teu perfume aqui na terra. Que venhamos ser verdadeiras imagens e semelhança do que há no céu aqui na terra. Oh, Senhor. E perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que fomos feridos. E essas feridas, Senhor, criaram em nós, Senhor, oh Pai, uma enfermidade, algo que nos sintomatizou de tal maneira, que nos distanciamos do plano original, Senhor. Mas eu quero te pedir que no lugar dessa ferida, o Senhor comece a colocar uma cicatriz. Comece a cicatrizar, Senhor, porque a ferida pode até doer, mas a cicatriz não dói mais. É apenas uma lembrança de algo que um dia nós sofremos, e que nesta hora o Senhor comece a trazer um bálsamo de cura, e comece a produzir em mim, em nós, Senhor, um antídoto que possa nos levar para um lugar chamado centro da Tua vontade. Espírito Santo, sonda todos os corações aqui. E continue falando no decorrer desses dias. Eu creio, ó Pai, naquilo que o Senhor estabeleceu sobre esta casa, e que as portas do inferno não prevaleçam sobre este lugar, mas que aqui o Senhor levante homens e mulheres consolidados na Tua verdade, preparados, Senhor, na sua identidade, para servir o propósito, e que a missão ela possa ser concretizada para a glória do Teu nome. Nós assim te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Procure alguém, dê um abraço em alguém, diga para essa pessoa: de hoje em diante, nada mais será como antes. Deus abençoe, um beijo no coração de todos, até a próxima.